Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Alberto e vou apresentar o trabalho intitulado Aprendizagem Baseada em Problemas, PBL, Adaptação para a Modalidade Remota, que trata da justamente adaptação que eu fiz de aulas que eu havia planejado para serem realizadas de forma presencial, mas devido à pandemia do novo coronavírus, precisei então adaptá-la para a modalidade remota. Esse é o relato que eu vou apresentar aqui agora, mas antes, como solicitado pela organização, vou me apresentar. Eu sou professor aqui na Barão de Mauá, atuo nos cursos de design gráfico, jogos digitais, marketing e jornalismo. Também trabalho na equipe de produção de materiais didáticos EAD aqui da Barão. Eu coloquei essa foto aí em rosa devido ao Outubro Rosa, né? Um lembrete aí para todos nós. Claro, eu não sou mulher, né? Mas acho que vale a pena também endossar essa campanha tão importante, assim como o Setembro Amarelo, Outubro Azul, assim por diante. Eu sou de formação mestre e graduado em imagem e som pela UFSCar, com especialização em produção multimídia, mobilidade e educação. Inclusive eu atuo com tecnologias educacionais desde 2004, né? Gosto muito dessa área, sou apaixonado, me envolvo de cabeça. Aqui na Barão também coordeno cursos de pós-graduação EAD e presenciais. Mas vamos então ao relato dessa experiência, em que eu adaptei algumas aulas que eu havia previsto, né, para serem realizadas de forma presencial para a modalidade remota, né, utilizando a metodologia do PBL, o famoso PBL, Problem Based Learning, né, aprendizagem baseada em problemas, uma disciplina do curso de design gráfico no primeiro semestre, disciplina de mídias digitais. Em uma turma com 38 estudantes, eu havia então planejado 2 aulas para utilizar essa metodologia. Na verdade, é o PBL em conjunto com a aula invertida, porque eu passo um texto para eles estudarem previamente na aula anterior, e aí depois, na aula que começa o PBL de fato, a gente então trabalha isso com essa metodologia de solução de problemas. Por que o PBL? Por que aprendizagem baseada em problemas? Por ser uma metodologia ativa e, como tal, centrada no estudante, que coloca o estudante como protagonista no processo de ensino-aprendizagem, né? Trabalha a colaboração entre os estudantes, que a gente sabe que é também uma habilidade bastante importante e interessante do ponto de vista de aprendizagem, por meio de processos de ação-reflexão. Ou seja, atividades práticas que levam a uma reflexão teórica. A teoria e prática se unindo de forma que é até difícil dizer qual vem primeiro aí. Então, como que funcionou essa metodologia que eu organizei para essa disciplina? Foram preciso, aqui se a gente pensar a aula em que eu recomendei o texto, que apareceria antes do dia 21 de maio, né, no dia 14, seriam durante 4 aulas, né, ao longo de 4 aulas, mas o PBL mesmo foi durante 3 aulas. Dividir em 7 etapas, é comum essa divisão em 7 etapas dentro do PBL, há inclusive diferentes etapas, dependendo do autor, dependendo da fonte que você utiliza. As que eu utilizei são essas aqui, as 7 etapas, vou explicá-las detalhadamente em seguida. Inclusive já justifico que esse slide entre e os próximos estão um pouco diferentes do padrão exigido aqui pelo fórum, porque são retirados, são inserções, são prints do slide que eu utilizei com eles, com os estudantes em sala de aula, por isso que eles têm essa identidade visual um pouco diferente. Mas enfim, então, na aula do dia 14 de maio eu passei o artigo para eles estudarem, no dia 21 a gente começou a desenvolver o PBL, fizemos 3 das 7 etapas, né? Depois, na aula seguinte, a gente realizou mais 2 das 5 etapas, e até a aula seguinte, né, eu digo até porque eles têm também durante a semana para desenvolver as atividades, eles realizaram as 2 etapas restantes. Eles entregaram então o relatório final ao final dessa terceira ou quarto dia, como a gente depende daí do nosso marco zero, e a gente discutiu os resultados também em sala de aula, que foi bem bacana. Isso é uma coisa até que eu não havia previsto, mas a discussão dos resultados foi uma das partes mais interessantes do processo. Então, o que consistem essas 7 etapas do PBL
tal qual foram trabalhadas aqui nesse caso. Na primeira etapa, a gente apresenta um problema. No nosso caso, o problema aqui, até só para contextualizar, né, era um blog de uma revista de arte iraniana que precisava consolidar sua presença digital nas mídias sociais. O artigo que a gente estudou, ele trabalhava uma problemática da proliferação do uso das redes sociais no consumo de conteúdo pela sociedade contemporânea por meio de um autor iraniano que ficou preso durante 6 anos lá no Irã, porque ele era um blogueiro ativista, e aí ele relata como a internet mudou nesses 6 anos que ele ficou preso, e realmente a gente não se dá conta no dia a dia, mas esses 6 anos mudaram bastante a forma que a gente consome informação na internet. Foi entre 2006 e 2012, 2008 e 2014, alguma coisa assim. Foi quando saiu o iPhone, foi quando saiu o Facebook, Twitter. Então, lembra como era a internet antes disso? É bem bacana, um problema bem interessante. E aí eu colocava eles como uma agência de comunicação que foi contratada para cuidar então do caso desse autor, que não sabia se colocar digitalmente nas mídias sociais e precisava de um apoio profissional para isso. Etapa seguinte, identificação de perguntas. O que é preciso entender mais sobre esse problema? Então eu abro para eles fazerem perguntas ali que eles vão precisar para alimentar a resolução desse problema. E aí a gente fez isso tanto ali durante a aula remota, utilizando o BBB, como também depois eu disponibilizei um fórum que eles podiam fazer perguntas que surgissem durante a semana, porque, claro, nem todas as perguntas iriam surgir ali naquele momento. Na terceira etapa, eles se reuniram em grupos. Eu deixei que eles autoformassem os grupos, a gente fez salas de apoio ali no BBB e começaram a pensar possíveis soluções. O resultado desse brainstorming foi entregue na semana seguinte, pedi para eles materializarem isso num formato de uma apresentação de slides, e aí eu analisei os resultados junto com eles e a gente discutiu as propostas, eu complementava, dava o feedback positivo, alguma coisa que tinha ficado faltando, ou talvez conceitualmente que estava um pouco equivocada, inclusive isso houve muito pouco, né? O que foi muito bacana. Mas a gente fez isso então já no segundo dia, também nas salas de apoio, os grupos me apresentaram os slides e a gente discutiu as propostas, já encaminhando para o que eles deveriam, como eles deveriam encaminhar, que é a etapa 5, a divisão de tarefas. A gente já identificou ali quais os caminhos para a solução do problema, de acordo com cada grupo, e cada um, eles também deixei eles se autogerirem, cada um ficava responsável por uma das etapas da solução desse problema. Depois disso, ao longo da semana, cada integrante do grupo fazia uma pesquisa sobre o tema que ele ficou responsável. Então essa é uma parte individual do trabalho, que eu acho que é um ponto riquíssimo dessa metodologia, né? A gente vai discutir isso nos resultados e nas considerações finais, essa possibilidade tanto do trabalho em grupo quanto individual, simultaneamente. Isso eles faziam então ao longo da semana, entre as aulas 2 e 3, e na aula 3 eles entregavam um relatório final que continha não só as soluções que eles pensaram, que eles apresentaram, como também um relatório final, já contendo a participação de cada um dos envolvidos, e aí eu consegui identificar bem qual que era a colaboração de cada um. Eu pedi inclusive para eles colocarem um último tópico, que era uma avaliação do processo do ponto de vista do grupo, como foi a articulação do grupo, como foi a resolução do problema. Então foi também um campo que me permitiu um olhar bem profundo sobre as percepções deles, tanto sobre a atividade em si e também sobre o tema, mas em especial sobre o momento que a gente estava vivendo ali, que foi mais para o início do distanciamento social do que a gente está hoje. Então deu para sentir ali um pouco da percepção deles, foi bem bacana a inclusão desse tópico. As ferramentas que eu utilizei, o BBB, Big Blue Button, desculpem, uma ferramenta síncrona, né, para videochamada, para bate-papo, para as salas de apoio também, em todas as etapas foi utilizada. O fórum e a tarefa, que são assíncronas, ferramentas assíncronas, o fórum para debates e a tarefa para envio de arquivos. O fórum a gente utilizou somente na etapa 2, mas poderia ser utilizado nas etapas 3, 5 e 6 também. É que os próprios estudantes preferem utilizar ferramentas externas para fazer as discussões em grupo, então imagino que eles utilizaram WhatsApp, Google Drive, Discord, entre outras, que eles relatam que utilizam, e a tarefa foi utilizada nas etapas 3, 4 e 7 para o envio de arquivos, tanto a apresentação de slides do brainstorming, como também o relatório final em texto que eles enviaram. E aqui por etapas, quando foi utilizada cada atividade, aonde o ícone do fórum está ali um pouco esmaecido nas etapas 3, 5 e 6, é que ele poderia ser utilizado, mas no caso não foi. Eu fiz até a tentativa de utilizar um fórum, de criar fóruns para os grupos, porém os grupos não utilizam os fóruns, eles preferem as ferramentas externas, como eu citei, né?
e aí acaba mais poluindo a sala virtual do que de fato colaborando no processo de ensino-aprendizagem. Como resultados, eu destaco a participação majoritária dos estudantes, cerca de 95%, 36 de 38 participaram das atividades, então é uma participação bastante expressiva, muito satisfatória, ainda mais durante o período de isolamento social das aulas remotas. Como o relatório ele tinha ali tópicos que eram responsabilidade de cada estudante, então é uma forma de prevenir aqueles casos em que alguns estudantes se apoiam em outros estudantes mais ativos no grupo e acabam ou não realizando nenhuma atividade ou realizando poucas atividades, participando pouco da atividade, melhor dizendo. Então, isso é uma coisa que eu gostei muito dessa forma de avaliação, dessa metodologia de trabalho, porque eu acho que é um caminho muito importante para a gente conseguir uma atenção mais individualizada para cada estudante, fornecer feedbacks individualizados e sem gerar um grande volume de atividades de correção para nós docentes. Por quê? Se a gente quer dar um feedback individual rico, quanto mais atividades a gente propõe, mais volume de trabalho a gente cria para nós mesmos, né? E aí fica até difícil gerenciar isso, às vezes a gente perde o prazo para lançamento de notas. Se a gente consegue diminuir o volume de entrega, ou seja, eram 7 grupos nesse caso, ao invés de ter 38 relatórios, eu tinha 7. Porém, contendo participação individual de cada um ficou responsável por uma parte, um tema ali da solução desse problema. Então a gente consegue exigir que o aluno se empenhe, que o estudante se empenhe e gera um volume de material um pouco menor para a gente corrigir. Eu acho isso excelente. A gente consegue a riqueza da individualização sem se sobrecarregar. Para concluir, então, acredito que vocês concordam, gostaria de ouvir a opinião de vocês, que é viável utilizar a metodologia do PBL também de forma remota. Tem as ferramentas síncronas e assíncronas que eu citei, daria para utilizar outras também. Destaco o alto nível, então, de engajamento dos estudantes, inclusive o alto nível dos relatórios finais entregues. Foram muito poucos e pouco graves os erros conceituais ou até de metodologia na solução dos problemas que eles apresentaram. Foram bastante eficientes no produto entregue, e a gente consegue dessa forma trabalhar competências, tanto as específicas da disciplina relativas a essas aulas em questão, como também habilidades mais amplas, como relacionamento em grupo, pesquisa individual, síntese dos resultados, que são habilidades que a gente sabe que são bastante exigidas tanto na academia como no mercado de trabalho. Então, a gente consegue colocar essas coisas, inclusive, na matriz de competências, extrair isso, né, para o projeto pedagógico do curso, porque a gente consegue desenvolver todas essas habilidades, o que é muito bacana. Também ele me gerou uma espécie de CPA particular, porque naquele tópico final do relatório que eu pedi para eles colocarem como foi esse processo em grupo, eles acabaram desabafando bastante. Eu tive uma visão bastante clara de como eles estavam se sentindo, ou melhor, mais clara de como eles estavam se sentindo nesse período. Como eu falei, foi mais no início da paralisação. Agradeço então a sua atenção, agradeço a equipe organizadora, parabenizo a Barão de Mauá, pelo Profcom. O Fórum de Inovação é um espaço excelente para debate, eu gosto muito, participo todos os anos, já virou aqui tradição, parte da nossa agenda. Parabenizo então a reitoria, DDP, toda a comissão organizadora e, claro, todos nós que estamos participando. Obrigado a todos. Se quiser continuar essa conversa, meu e-mail está aparecendo aqui na tela, basta clicar no PDF que vai ser enviado para a gente, acredito que já vai me mandar um e-mail com o título do fórum, eu sei de onde que partiu essa conversa, tá bom? Obrigado então, até uma próxima, tchau, tchau.